Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Meus queridos, hoje eu estou passando aqui para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado, um abraço a todos. Que Deus possa ali contribuir com muita saúde, muita paz no seu coração, muita felicidade, né? Para nós continuar tocando o barco à frente. E você que não se inscreveu ainda, eu convido a se inscrever, assistir os vídeos, né? Gostando, deixa o seu like. Ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal. E assim você me ajuda a divulgar a mensagem da palavra de Deus. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouco da Bíblia, né? Esse livro maravilhoso que Deus, né, deu a sabedoria ao homem aí, a revelação para o homem escrever. E fala também o que acontece nele, né? As coisas que está escrita nele, para quem foi, né? Por que foi. Mas quando nós estávamos no sistema religioso, a gente estava no sistema religioso, a gente não entendia. Aqui mesmo em Mateus 21, do capítulo 1 até o 11. O título que ele escreveu, João Ferreira de Almeida, ele colocou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Beleza, pronto. Nós lemos isso aqui. Nós entendemos que realmente foi assim, que tudo foi certinho, que Jesus veio, eles receberam, Jesus fez a missão dele, mas não foi bem assim. Lá no sistema a gente não dava atenção ao estudo da Bíblia como ele está escrito, para quem que ela foi escrita, por que que ela foi escrita, né? E por que os judeus não aceitaram, os judeus ali, eles não aceitaram Jesus, tanto é que quando foi crucificar Jesus, depois Jesus estava preso, eles preferiu ali libertar o ladrão e crucificar Jesus de Nazaré, né? Mesmo que ele veio para isso, mas a gente vê que Jesus não foi bem aceito no meio deles, dos judeus. Mas você fala, Jair, se você gosta de ler a Bíblia e o Velho Testamento, sim, a Velha Aliança, a Bíblia toda, porque para você entender é preciso você ler, né? Um pouquinho no canto, um pouquinho ali, vai juntando, depois você chega aonde você quer. Por exemplo, Mateus faz parte da Velha Aliança, né? A Nova Aliança faz parte do Velho Pacto, porque o Evangelho só veio após a morte de Jesus, das cartas de Paulo. E Jesus de Nazaré, ele veio, né, como os profetas tinham falado para eles ali, para os judeus, que ia vir um rei ali para libertar aquela nação de Israel, que era uma nação muito massacrada pelas outras nações. Por quê? Porque eles erravam, eles transgrediam as leis, e aí Deus levantava um outro rei, né? Vinha ali, destruía ali Jerusalém, né? Muitas vezes ali os reis ali de outras nações juntavam com o rei de Samaria e outros reis ali, e vinha e destruía Jerusalém, depois construía de novo, né? Senaqueribe mesmo foi um rei que invadiu ali, né, eles ali. Tem várias, assim, na passagem da Bíblia, tem várias histórias na Bíblia de fato acontecido com eles. Então, quando Deus fala com os profetas, que eles começam a escrever a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus para tirar o pecado, ali eles esperavam que vinha um rei, né? Um rei leão da tribo de Judá, para livrar eles, para brigar com aqueles outros reis ali, vencer, para defender eles. Mas quando Jesus veio um rei pacificador, um rei da paz, humilde, né? E ali eles não aceitaram, eles não entenderam assim, eles queriam um rei de guerra, né? E quando se trata da tribo de Judá, da onde que Jesus veio, que era da tribo de Davi, Davi era um rei muito sangrento, né? Tanto é que o rei Davi ele não conseguiu erguer o templo lá para Deus, por causa que ele era um rei de guerra, que Deus deu Salomão a missão de fazer o templo. Então, mas vamos ler aqui para nós entender. E outra coisa, meus queridos, a lei, né, eu gosto de falar isso,
a lei, ela, se fosse para o mundo inteiro, para todas as nações, ela tinha que ser lá na criação, no Éden, no jardim do Éden, ali quando Deus fez o mundo, Deus criou o homem, a lei tinha que ser lá, se era para ser uma lei universal. Mas não foi, você vê que a terra foi habitada, a terra foi destruída, ali ali com Noé, e depois a terra foi habitada de novo. Depois dessa passagem, Deus levanta um homem lá dos caldeus, chamado Abrão, depois Abraão. Daí Deus faz a nação desse homem. Depois de muitos anos no Egito, Deus de 400 anos ali do Egito, depois Deus vai libertar esse povo da escravidão, que é os patriarcas, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E ali Deus levanta Moisés e Deus dá as leis, Moisés, mas para as leis um aio, para seguir eles, para conduzir eles, para controlar. Que a lei não dá poder de salvar, vai dar poder de controlar e punir se caso eles errassem. Então é por isso que tinha as leis. Hoje o sistema religioso, eles buscam essas leis para os dias de hoje, como essa Bíblia foi escrita ontem, para eles. Ensina isso daí porque é mais fácil de controlar o povo vivendo por leis, Na graça eles entendem que o povo fica livre. E aí o pastor não tem como impor uma autoridade em cima de quem está livre. E nas leis não, nas leis se culpar, aí o pastor já fala, olha, a lei fala isso, fala aquilo, não pode, tem que pagar o dízimo, tem que fazer as campanhas, tem que pagar o preço. Então é por isso que o sistema religioso gosta das leis. Mas as leis já foi abolida na cruz, Jesus ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para tirar qual pecado? O pecado das leis, pecado das leis, que era operado lá no templo de Salomão, lá em Israel, lá em Jerusalém, que ali os doutores apoderavam da lei e colocavam jugo desigual. Os doutores podiam, o povo não. Então por isso que Jesus de Nazaré chamava eles de escravo, e eles falavam que eles não eram escravos, mas Jesus falava que eles eram escravos da lei, e eles não entendiam, ou entendia também e fazia vista grossas, Vou ler aqui hoje Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o 11, para nós entender. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. Então Jesus deu uma ordem aos 2 discípulos: olha, vocês vai na aldeia que tem em frente de vocês, Lá tem uma jumentinha e vocês pegam ela, desmarra e traz para mim. A jumenta com o jumentinho. E traz. E Jesus dá essa missão. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Então, se alguém disser por que você está pegando essa jumenta, aí alguém falar alguma coisa, aí fala, não, o Senhor precisa, mas logo o Senhor devolve. Esse enviará de volta, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, Para que se cumprisse o que for dito pelo profeta que diz. Olha para ver, tudo que tinha de Israel com relação a Jesus já era escrito, eles já sabiam, Deus já mandava o profeta, falar para eles ali, eles já sabiam. O profeta aqui no versículo 5 diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Olha para ver. Eles já sabiam que ia acontecer isso daqui, que o profeta já tinha falado essas palavras. Eis que aí, diz o filho de Sião, Israel, Jerusalém, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta. E sobre um jumentinho, meu Deus. Eles sabiam. E aí que essa passagem era o seguinte: o rei,
eles esperavam um rei, porque quando se tratava de rei, ele vinha na sua carruagem, né, com seu exército, né? E agora vem Jesus, imagina, viu um rei sentado em cima de uma jumenta, com veste simples, um jumentinho. Isso é uma vergonha para eles, mas vamos continuar estudando para nós entender. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenaram, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então eles trouxeram a jumenta, tiraram as vestes, colocaram em cima da jumenta, colocaram Jesus de Nazaré para montar na jumenta. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortava ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, aqui nós percebemos que até a estrada, até o caminho, os que iam na frente e os que iam atrás, eles iam clamando, orando e clamando, dizendo, bendito, né, é o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ali Jesus segue, né, ele segue ali, os que iam na frente e outros atrás, Jesus no meio ali, não está na jumentinha, ele vai continuando e aproximando de Jerusalém. E aproximando. No versículo 10 em diante, já Jesus entrando, né, ali Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. E agora eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, porque é uma pequena passagem que nós, quando está no sistema, a gente lê, não dá nem conta, não dá nem ligança para isso, mas realmente a entrada de Jesus aqui mostra que não foi tão triunfante como está escrito no título, na mensagem. A minha Bíblia é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, né, atualizada, e na sua Bíblia eu acho que não está diferente. E eu vou ler agora o versículo 10 e o 11 para você entender. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Olha a pergunta. Quando eles veem Jesus entrar com aquela multidão dentro de Jerusalém, é que eles vinham na estrada. Aí no versículo 10, Jesus entra dentro de Jerusalém. Percebemos que eles alvoroçaram, né? Eles ficaram ali, né? E ali Jesus, montado na jumentinha. Com certeza, esses mesmos que ficou alvoroçado eram aqueles doutores da lei, os saduceus, os fariseus, os escribas, governadores, que lá tinha tudo, né? Em Jerusalém, então eram eles. Mas será que eles, ao ver Jesus entrar montado numa jumenta, né, eles fizeram essa pergunta, querendo saber quem era, para receber de bom grado, ou simplesmente eles perguntaram porque ficaram curiosos? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão, agora a multidão é aquele que estava acompanhando Jesus. Versículo 11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta, de Nazaré da Galiléia. Olha para ver. Porque agora já muda. Antes eles vinham falando. Antes eles vinham falando diferente. E as multidões, tanto as que aqui no 9, as multidões, tanto que ia adiante como as que seguiam, clamava dizendo:
Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Agora, depois da pergunta do versículo 10, já muda, né? Eu vou ler de novo. Ó. E entrando ele, versículo 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E essa mesma multidão que vinha seguindo, o que eles disseram? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Irmão, como é isso? Eu não estou entendendo. Não, é Jesus, mas eles vinham glorificando, né? Hosana nas alturas, bendito o que veio, né? Em nome do Senhor, o rei, filho de Davi, né? E quando eles entram em Jerusalém, eles entram na cidade, que alguém pergunta, eles veem aquele povo ali, essa mesma multidão já chama Jesus agora de profeta. Entende? Agora Jesus já não é mais o filho de Davi, Jesus é um profeta. Por que um profeta? Porque Jesus estava vindo montado num jego, num jumentinho ali, né? No jeguinho. E mais um jumentinho ali. Jesus estava vestido com a sua roupa normal, né? Que Jesus era humilde, sua roupa normal. Não podia apresentar ele como rei, né? Porque o rei, ele vinha da onde que Jesus veio? Ele vinha da raiz de Jessé, da tribo de Judá, né? Da descendência de Davi. Agora, eles não podem apresentar Jesus, agora eles não apresentam mais, por causa que quando ele chega, que eles veem Jesus ali, humilde, né? Na sua humildade, ali com aquelas vestes humildes, montado em cima do jumento, ele já deve ter pensado, não, mas um rei, ele vai vir na sua carruagem, né? Real, né? Ali com o seu exército. Né? Agora Jesus vinha como um profeta, que muitas vezes o profeta montava num jumento, entende? Agora aqui já não, ele já chama Jesus de Nazaré, né? Ele já chama ele, este é o profeta de Nazaré, da Galileia. Agora não é mais Jesus que veio. Meus queridos, está entendendo o sentido da coisa? Você viu aí que mudou? Você viu que a entrada de Jesus não foi tão triunfante como eles dizem, né? No sistema, como eles ensinam. Você viu aí que o versículo 10 e o versículo 11 muda totalmente, né? O versículo 10 muda totalmente o sentido da mensagem. Essas coisas, esses pequenos pontos, me chamou a atenção. E me chamava a atenção quando eu estudava. Quando eu estudava, sempre me chamava a atenção. E ali eu entendia que tinha algo errado. Né? Tinha algo errado, porque Jesus não foi bem aceito. Jesus de Nazaré, ele não foi bem aceito em Israel, entre os judeus, como o sistema religioso ensina. Você vê mesmo as curas de Jesus ali no sábado, né? Você vê as curas de Jesus no sábado, você vê eles questionando Jesus por pequenas coisas, até por costumes, né? Dos discípulos de Jesus. Então isso daí que fez Deus me mostrar o Evangelho da graça. E hoje, graças a Deus, né? Outra coisa, né? Que eu sempre não entendia, era que quando João Batista dizia, eis aí que é chegado o reino dos céus, Jesus disse, o reino, tudo que ligar na terra é ligado no céu, e o que desligar na terra é desligado no céu. O que desligar na terra, desliga no céu. Então, meus queridos, são essas coisas, são pequenas coisas que a gente, né, vai estudando e vai buscando e vai conhecendo. Tem que ler a Bíblia toda, sim, vai lendo, não precisa ler tudo de uma vez, lê um pouquinho, vai fazendo comparação, vai buscando para quem foi escrito, por que foi escrito, né? Outra coisa, outro ponto importante que no início do estudo, eu até falei da lei, né? Eu até falei da lei, né? do pecado. Mateus, capítulo 7, versículo 22, né? Que é temido, porque naqueles dias, qual os dias? No dia da volta de Jesus, no dia da volta de Jesus, que Jesus ia voltar para julgar aquela nação, destruir aquele templo, né? Mateus
Mateus 27, se você for estudar ali, você vai entender em Mateus 27 que Jesus diz, né, que quando Jesus morre, ele está escrito que quando Jesus morre, Mateus diz lá que os corpos dos santos que estavam sepultados na sepultura, ali abriu, as terras tremeu, abriu a sepultura, eles andaram dentro de Jerusalém, eles ressuscitaram, porque Jesus era a ressurreição, Jesus de Nazaré, só que eles não acreditaram. Depois disso aí, faltava Jesus subir e voltar em glória, né? Como juiz, para julgar eles, não a nação toda, por causa das leis, da Torá. Jesus precisava vir julgar eles, né? E naqueles dias, muitos, está escrito em Mateus 7, 22, está escrito, muitos me dirão naqueles dias, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? No versículo 23, então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui sabemos que a iniquidade é pecado, né? Aí o pastor prega, nós não temos conhecimento, aí o pastor prega esses 2 versículos aí, vós afastais de mim naquele dia, no dia grande de juízo, o Senhor vai vir nas nuvens, vai falar, vós, mas isso aí era para eles. Eu vou ler o mesmo versículo, os mesmos versículos na Bíblia de Israel de Jerusalém, o mesmo capítulo, Mateus, capítulo 7, do versículo 22, a mesma passagem. E você vai saber o que é a iniquidade, né? Se você tiver dúvida, você baixa a Bíblia de Jerusalém atualizada, né? Aí no Play Store do seu celular, é gratuito e você faz comparação. Porque, meus queridos, é muita coisa que não leva o caso, né? Nós vivemos hoje, depois da obra consumada, depois do templo destruído, depois que Jesus veio, julgou a nação de Israel, destruiu Jerusalém, destruiu toda Jerusalém, e o templo ficou lá, o muro das lamentações, já chama muro das lamentações, porque toda vez que um judeu olha para ali, ele lamenta, que eles teve a oportunidade e não aceitaram. Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus disse assim, ó, muitos me dirão naqueles dias, Mestre, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome expelimos Sedim é demônio, viu? Demônio é carne ativada, que não existe demônio como ser. Não expelimos Sedim? E em Teu nome fizemos muitos milagres? né? Eles iam falar isso para Jesus. No ano 70, eles devem ter falado. E o que Jesus disse para eles? Então lhe direi, obviamente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós todos que vives sem a Torá. Lá na Bíblia de João Ferreira de Almeida, atualizada, lá está falando, né, que pratica a iniquidade. Todos nós sabemos que iniquidade é pecado, porque foi ensinado assim para nós. E está escrito assim. Mas na Bíblia de Jerusalém, né, na Bíblia de Israel, está escrito, vós que vives sem a Torá. Então Jesus veio para aqueles judeus que viviam afastados das leis, naquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que vivia sem a Torá. É esse aí que é a prática, né, da iniquidade. Era quem vivia afastado da lei, porque a lei era um caminho para conduzir a nação de Israel. Então, meus queridos, por essas coisas e muitas outras coisas que a gente vai estudando, vai entendendo, não é porque eu estou pegando o meu próprio entendimento, não, é como está escrito. Está na sua Bíblia, está em todas as Bíblias. É só ler com atenção, porque quando nós fazemos parte de uma igreja, eu sou crente, tá? Mas aí eu só pego na Bíblia o dia que eu for lá na igreja, entende? Outra coisa também, a gente lê, eu lia muito a Bíblia, mas eu não entendia, eu via ali, mas porque quando eu ia tirar minhas dúvidas, era com um pastor que era do sistema, entende? Mesmo eu tendo esse curso que está aqui atrás de mim ali, ó, da teologia, sou bacharel em teologia, está o certificado lá em cima, aí acima da TV aí atrás, mesmo eu tendo esse curso, mas gerava dúvida, porque esse curso aí também faz parte do sistema religioso, entende? E gente só aprende
pedindo revelação a Deus e buscando, né, na graça. E você tem que estudar a Bíblia, porque quando você chega nas cartas de Paulo, que é o Evangelho deixado, né, ensinado ali para os judeus ali e para os gentios da época de Paulo, você entende que esse Evangelho também chegou até nós hoje. Né? Aquele Evangelho foi para eles lá, para os gentios, para os judeus, né, para eles fazer as pazes ali com Deus, né, aceitar, porque na graça que Deus deu a Paulo, judeu e gentio se tornava a mesma pessoa, né? Reinando em espírito e em verdade. Não tinha judeu e não tinha gentio. Deus uniu eles através da morte de Jesus ali na cruz. O véu do tempo rasga e ali Deus abriu o caminho para todas as nações da terra. Meus queridos, o estudo de hoje é esse. Espero que Deus, através desse vídeo, Deus possa tocar no seu entendimento, no seu coração, mostrar a verdade para você, né? E te libertar desse sistema corrupto, corrompido, religioso que temos, porque ele não liberta nada. O pastor põe a mão na sua cabeça, ora, é a mesma coisa de nada, porque não há homem a interceder entre você e o Pai. Porque Deus diz, tudo que ligar aqui na terra é ligado no céu, mas tudo que desligar no céu, na terra é desligado no céu. Então é com você e Deus. Não tem uma maneira de você orar, é você falando com o Pai do seu espírito. É o que Deus tocar no seu coração ali, você está falando para Ele, né? E hoje, em graça, nós temos que agradecer por tudo que Deus fez através do seu Filho, para nos livrar da morte, da escravidão da lei, porque sempre, mesmo sendo gentil, mas a lei estava sobrando para nós. Não é isso? Graça e paz a todos, né? Agradeço aí por tudo. Espero que nosso Deus nos conceda muita saúde, muita paz, para nós continuar com esse ensino que é maravilhoso. Graça e paz a todos.